Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, professor de língua portuguesa e produção de texto. Vamos então aí a mais uma aula devolutiva dessa semana. A gente vai refletir hoje sobre poemas, né? E o objeto de conhecimento, o conteúdo é o gênero poema, voltado aí para duas figuras de linguagem específica, que é a metáfora e hipérbole. E isso se justifica porque estamos estudando o período literário, artístico, né? Literário, denominado barroco. E eu entendo que essas figuras de linguagem e metáfora e hipérbole, juntamente com a antítese, sobre a qual a gente já expôs em aulas anteriores, são fundamentais para compreender o texto barroco. Vamos começar então aí pela hipérbole, né? O que que é hipérbole? Quando eu penso em hipérbole, eu penso logo em exagero. Aí eu até sublinhei a palavrinha aí, negrité, exagero intencional. Então, quando eu expresso em uma ideia um exagero que é voluntário e intencional, eu tenho aí então um exemplo de hipérbole, né? Nós temos um exemplo aqui, que é: ele morreu de rir da piada que eu contei. Ele morreu de rir. Esse morreu expressa uma ideia exagerada e ao mesmo tempo intencional. É claro que eu não morri de rir, né? Morrer de rir só intensifica uma ideia que eu gostaria de passar durante ali o processo de comunicação. A outra figura de linguagem que eu gostaria de trazer uma reflexão é sobre a metáfora, muito recorrente aí em poemas, né, em anúncios publicitários e especificamente aí na poesia barroca é muito recorrente. O que vem a ser metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem em que há uma relação de semelhança entre dois elementos, né, que se aproximam, né, devido a uma relação de comparação e ser um conectivo como. Essa relação de semelhança é resultado da imaginação, da subjetividade, do eu, né? E aí eu tenho uma ideia que eu vou chamar de ideia metafórica, uma relação de semelhança por aproximação. Então, resumindo, metáfora é uma espécie de comparação sem o uso do conectivo como, né, o tal qual, ou o quão, qualquer palavrinha ali que vai estabelecer uma relação de semelhança. E ela, de certa forma, é expressa de uma forma subentendida, e não tão clara, tão dada, vamos dizer assim, como a comparação. Por exemplo, seu coração é uma pedra. Eu poderia muito dizer que o seu coração é como uma pedra, mas aí eu estaria me valendo de uma comparação, já que eu uso o conectivo como. Nesse caso aí, eu uso apenas o verbo de ligação é, mas eu entendo que há a presença de dois elementos aí, coração e pedra, que são aproximados por uma relação de semelhança. E, no fim, o resultado é uma relação de sentido, né? Aí eu tenho uma pessoa que é dura, uma pessoa que é insensível. Pois bem, isso é o que nós tínhamos para hoje, então até a próxima aula e eu espero que todos aí estejam se cuidando.